torcida São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos aí, pessoal, mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar do jogo de amanhã, Vitória e São Paulo no Barradão, jogo que acontece às 4h30 da tarde, nesse sabadão. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo em busca de mais uma vitória para poder permanecer ali nas primeiras colocações aí do campeonato e também aí, dependendo dos resultados, se aproximar aí do Palmeiras, que é o líder do campeonato, com 5 pontos de vantagem sobre o São Paulo. Antes da gente falar do jogo, antes da gente trazer algumas notícias importantes aí no São Paulo, já no comecinho do vídeo, aí, pessoal, peço a todos vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, que é muito importante, deixa aí também o seu comentário, que sempre ajuda muito a gente a trazer notícias, informações e também aí conteúdos do nosso tricolor. Vamos começar aí, pessoal, então falando do jogo de amanhã, né? São Paulo e Vitória, jogo que acontece lá no Barradão, abrindo aí a 11ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é 11ª ou 12ª, agora estou em dúvida. Então, jogo importante, o São Paulo precisa aí dessa vitória, precisa permanecer aí brigando nas primeiras colocações do campeonato. Depois aí da vitória na Sul-Americana, onde o São Paulo jogou com um time misto. Que jogo horroroso, hein? Que jogo medonho aí do São Paulo na Sul-Americana. Mas vamos falar então desse jogo a partir de agora. Bom, pessoal, um provável time do São Paulo para esse jogo. O São Paulo deve ir com força máxima, depois aí de descanso aí por alguns jogadores, né? Alguns jogadores foram poupados. Mas existem aí também algumas dúvidas no time também. De repente, uma provável escalação de São Paulo seja essa daqui. Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e na lateral esquerda o Wendel ou o Enzo, de repente, né? Não sei. Deva ser aí o Wendel, porque o Enzo jogou aí a partida do meio de semana aí na Sul-Americana, né? No meio-campo, deve ser aí então o Bobadilla, o Bobadilla e o Marcos Antônio, né? No meio-campo ali o Cauli e no ataque o Arthur Ferreirinha e o Caleri, ou de repente pode pintar aí também o André Silva, já que o Caleri se machucou lá no jogo contra o Cruzeiro, né? Levou 8 pontos aí no Supercílio, então não sei se vai estar disponível para esse jogo contra o Vitória. E outra baixa aí foi a questão aí do Caleri, né? Do Pablo Maia, né? O Pablo Maia aí que num treino acabou fraturando o nariz e face, né? Então aí deve ficar aí alguns dias aí sem atuar, né? São Paulo perde uma opção, apesar que o Pablo Maia é reserva, né? E também aí o Pablo Maia não vai fazer, vamos ser bem sinceros, não vai fazer falta nenhuma, né? Pablo Maia não vai fazer falta nenhuma aí. Que tenha uma boa recuperação, desejo o bom do jogador, o bem pro jogador aí para que se recupere. Mas para mim aí não vai fazer falta nenhuma. Como jogador ali não vai fazer falta nenhuma o Pablo Maia. Então nós temos aí essa situação aí do Pablo Maia, né? Outro jogador aí, pessoal, que voltou também a treinar, aliás, voltou a jogar, né? Só que lá no Sub-20, colocar ele no Sub-20 para poder pegar ritmo de jogo. O Rian Francisco, né? Rian Francisco é então importante que ele possa voltar aí bem, né? Assim como voltou aí o Caleri. Que ele possa voltar bem aí, então, o Rian Francisco, então, volta aí a atuar aí pelo São Paulo, né? Voltou aí a jogar pelo Sub-20. Muito está se dizendo ainda a questão do Arboleda, né?
já era Arboleda. Agora é um prazo aí de rescisão de contrato, prazo aí de poder se acertar aí com São Paulo e rescisão, né? Rescisão ou, de repente, o São Paulo ir à FIFA e deixar de ser bonzinho com tudo que é jogador aí, né? E também aí acionar a FIFA aí na questão do Arboleda. Eu não sei como que vai terminar aí essa situação também. Vamos às estatísticas aí desse confronto entre São Paulo e Vitória. Esses dados aí válidos pelo Campeonato Brasileiro, onde foram 42 jogos entre São Paulo e Vitória, com 30 vitórias do São Paulo, 4 empates e 8 vitórias da equipe do Vitória, né? Jogando o Vitória jogando em casa foram 22 jogos, com 12 vitórias aí do São Paulo, 2 empates e 8 vitórias do Vitória. Então, quer dizer, o São Paulo tem vantagem jogando contra o Vitória lá no Barradão ou com o mando aí do Vitória. O São Paulo tem uma boa vantagem aí sobre a equipe do Vitória. Nos últimos 5 jogos, né? Últimos 5 jogos entre São Paulo e Vitória, foram 3 vitórias, 4 vitórias aí do São Paulo e uma vitória do Vitória, o último jogo entre as duas equipes. O ano passado, né, a última rodada aí do Campeonato Brasileiro, onde o Vitória acabou vencendo aquela partida por 1-0 e praticamente se livrou da zona do rebaixamento e o Vitória, né? Então, 5 jogos, 4 vitórias do São Paulo e uma vitória do Vitória. Vamos à arbitragem para esse jogo, então, pessoal. A arbitragem terá o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. O assistente número 1, Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Joverson Wesley de Souza Lima, de Rondônia. Quarto árbitro, Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. E no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Então, essa daí a arbitragem aí para esse jogo. Eu não confio nesse Daronco aí. É um árbitro aí que segura muito a partida. Segura muito a partida aí o tal do Anderson Daronco. Eu não confio aí nesse cara aí apitando. Não confio, não consigo confiar. Depois aí daqueles alguns lances aí que ele roubou do São Paulo, né? Lá, principalmente na Copa do Brasil, lá contra o Palmeiras, aquele gol do Caleri. Eu não confio nesse cara de jeito nenhum, né? Mas, enfim, Anderson Daronco então apita o jogo entre São Paulo e Vitória. Vitória e São Paulo no Barradão. Amanhã, às 4h30 da tarde. Vamos mudar um pouco de assunto, pessoal, e vamos falar agora de expulsão no São Paulo aí, né? Muito comemorado aí pelo torcedor. Não poderia ser diferente, né? Acho que todo torcedor aí tá torcendo para uma limpa que aconteça lá dentro, né? Isso daí é o começo, apenas o começo dessa podridão que existe lá dentro do São Paulo, né? Então, Mara Casares e Douglas Schwartzman foram expulsos ontem em votação aí pelo Conselho, onde definiu aí então a expulsão deles, né? Segundo o GE, reportagem do GE, eles precisarão indenizar o clube por danos causados pela exploração clandestina de um camarote do Morumbis em dia de shows. Em votação realizada nos últimos dias, o Conselho Deliberativo decidiu pela expulsão dos ex-diretores e também que haverá o reconhecimento do dever de reparação dos prejuízos materiais causados ao São Paulo. Na força do artigo 11 do Regimento Interno, artigo 34, a linha C, do Estatuto Social com montante a ser apurado em procedimento próprio. O artigo 11 do Regimento Interno de São Paulo diz que a penalidade de indenização será aplicada ao associado ou ao não associado que ocupando ou não
algum cargo dentro dos poderes de São Paulo, por forja de atos ou omissões, causar algum dano ou prejuízo material a São Paulo em montante apurável de forma administrativa ou judicial, sendo observado o direito de defesa do associado, né? O São Paulo agora vai calcular o tamanho do prejuízo causado pela exploração clandestina do camarote, revelada pelo GE em dezembro do ano passado. A Polícia Civil e o Ministério Público já têm provas de que o esquema durou pelo menos de 2003 a 2025. Mas para mim aí, pessoal, vai além dessas datas aí. Para mim já faz anos. Faz anos aí que isso acontece no São Paulo. Mas para mim deve existir mais investigações aí sobre essa situação para mim. Né? Aí diz aí que eles pediram licença dos seus cargos, tal. Aí fala dos áudios, né, que foram vazados, tal, na reportagem do GE. E, né, toda a situação aí deles aí, né? Eu não tenho os números aqui da questão aí da votação da expulsão deles, quanto que foi aí, mas foi praticamente unanimidade quase da questão aí deles serem expulsos, né? Todo mundo votou praticamente a favor da expulsão deles, né? Lembrando aí que o Carlo Magno já tinha sido expulso, né? Já tinha sido expulso aí do São Paulo, e agora Mara Casares e Douglas Schwartzman também aí se juntam ao Carlo Magno, que foi também expulso, né? Lembrando aí, pessoal, que também os próximos aí a serem expulsos do São Paulo podem ser aí Júlio Casares, Carlos Belmonte e também aí o Dedé do Social também. É bem provável que sejam todos expulsos aí do São Paulo, né? Como eu disse no começo aí desse assunto aí que a gente está falando, é só o começo. Isso daí é só o começo da limpeza que tem que ter aí no São Paulo, né? O que muito me preocupa aí é a questão do Pinote, que também vai passar por essa situação aí do Conselho de Ética, onde ele pode pegar aí uma punição e deixar aí de ser aí um dos candidatos, né, à presidência de São Paulo no final do ano. É isso que me preocupa, né? Porque para mim, de todos aí que estão sendo ventilados aí para presidente de São Paulo, para mim o Pinote aí seria, não vou dizer, eu confio 100% do Pinote, mas para mim seria a melhor opção aí o Pinote no momento, né? Que foi o cara que pelo menos aí fez alguma coisa aí pelo São Paulo, né? Foi o cara aí que denunciou toda essa sujeiraiada que tinha no São Paulo, dessa questão dos camarotes. E daí depois veio toda essa sujeira que tá aparecendo ainda, né? E outra coisa, tem um repórter da Gazeta, não lembro o nome do repórter lá, que falou num podcast que tem documentos que podem aí levar o Júlio Casares, o blogueirinho, para cadeia, né? Então ele vai se complicar muito a questão aí. Além de ser expulso de São Paulo, é bem provável que seja expulso Júlio Casares. É bem provável então que ele seja preso, né? É bem provável que ele pegue uma cana aí, o tal do Júlio Casares, né? Para mim aí, como eu disse, tem muita gente lá dentro que tem que sair fora. Tem muita gente dessa corja maldita que tá lá dentro tem que sair fora aí do São Paulo. E isso vai acontecer. Pode ter certeza. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Porque o que fizeram com São Paulo nesses últimos anos, eles têm que pagar pelos crimes aí que eles cometeram. Tem que pagar.
Não pode deixar quieto aí, não. E isso daí foi uma vitória muito grande aí do São Paulo. Nessa situação aí dos camarotes. Foi uma vitória muito grande de São Paulo, a expulsão tanto do Douglas quanto também da Mara Casares. Foi uma vitória. Mas a luta continua. E mais gente lá de dentro tem que sair fora. Dessa quadrilha que existe lá dentro de São Paulo. Essa quadrilha que existe lá dentro de São Paulo tem que sair fora. Pro São Paulo e voltar a ser um clube sério. Voltar a ser um clube que venha brigar por títulos. Porque isso daí atrasou muito aí a questão de São Paulo. Tem atrasado aí a questão de São Paulo. São Paulo não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para nada. Muito se deve a essas sujeiras que aconteceram no São Paulo. Então, todo torcedor aí espera que mais gente lá de dentro venha sair fora. E os próximos que eu quero que saia fora é Júlio Casares, Belmonte, Dedé, o Mijão ou tem Aires também que saia fora também. Esse vai sair fora no final do ano, né? Final do ano esse cara vai sair fora do São Paulo. Eu espero que saia fora. Que a torcida espera e que aconteça isso. Bom, pessoal, gostou aí desse vídeo? Mais uma vez aí, pessoal, se inscreve no canal, deixa aí o seu like que é muito importante e deixa aí também o seu comentário. É bem provável aí, pessoal, que eu volte no sábado, talvez sábado aí a gente volte aí para falar falar do jogo aí, né? Falar do jogo entre São Paulo e Vitória e analisar aí esse jogo, dando notas aí para os jogadores também. Mais uma vez, se você não é inscrito aqui no nosso canal, deixe o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante aqui pra gente. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e vamos São Paulo!